bilionário viúvo quebrou seu júri ao ver a funcionária que despertou seu amor. A mansão à beira-mar de Miguel não era apenas grande, era colossal. Arquitetura grandiosa, paredes de vidro e uma vista infinita do mar pareciam um espetáculo. Mas para ele, tudo isso era vazio. Após a perda de sua esposa, Sofia, há 2 anos, o riso e a alegria deram lugar ao silêncio. Miguel se envolveu em sua dor, como se fosse um manto pesado que não podia ou queria tirar. As lembranças de Sofia ecoavam em cada canto da casa. Um sorriso, um gesto, o aroma do seu perfume ainda estava no ar, como se a vida tivesse parado naquele dia fatídico. No entanto, o que ele não esperava era a chegada de Clara. Ela era uma babá vibrante, quase uma explosão de luz que ocupava um espaço sombrio. Seu jeito simpático e enérgico envolvia Lara, a filha de Miguel, como uma aura protetora. Clara falava incessantemente, gargalhando com a criança e fazendo palhaçadas que faziam até as ondas do mar parecerem mai. Clara trouxe cores onde só havia cinza. As tardes passaram a ser recheadas de brincadeiras e histórias. Miguel, a princípio hesitante, começou a soltar sorrisos esquecidos. O riso de Lara ecoava pelos corredores frios, fazendo Miguel sentir uma leveza que há muito não experimentava. No entanto, cada risada trazia consigo a sombra da culpa. Era como se ele estivesse traindo a memória de Sofia, e isso apertava seu peito. Mas a calma foi abruptamente interrompida quando Gustavo, o irmão de Miguel, apareceu. O relógio parou. Ele chegou à mansão com um ar sombrio e uma missão: expor um passado que deveria permanecer oculto. Ele revelou a Miguel que Clara havia sido encarcerada injustamente. Uma história de segredos e injustiças que a atingira em um momento vulnerável. Você não conhece essa mulher, disse Gustavo. Suas palavras pesavam como pedras. Olhe para o que ela realmente é. Miguel se sentiu dividido. O sorriso de Lara desvanecia-se a cada palavra amarga do irmão. Ele queria ouvir Clara, precisava saber a verdade. A voz em sua cabeça gritava a cada instante. Deveria confiar no passado obscuro de Clara ou permitir que ela continuasse trazendo luz para ele e Lara? A tensão estalava no ar. Miguel enfrentou Gustavo, o coração acelerado, a raiva e a dor pulsando. Ela é boa, Gustavo. Você não pode simplesmente julgá-la assim. O olhar frio de Gustavo refletia dúvidas. Mas a maior batalha estava dentro de Miguel, nesse conflito entre seguir em frente ou agarrar-se ao passado. E enquanto isso, Lara, com os olhos brilhantes e tristes, olhou para o pai, sua voz pequena mas convicta. Papai, você vai deixar a Clara ir embora? Esse coado não parecia carregar todo o peso do mundo. As escolhas se acumulavam, cada decisão um dilema. Com cada respiração, a dúvida apertava. Miguel olhou para a porta onde Clara deveria estar. O silêncio se tornou tão denso que podia ser cortado. O que ele escolheria? A história de Clara, repleta de nuances, agora se entrelaçava à sua e de Lara. E nem tudo estava claro. A expectativa do que viria a seguir pairava no ar, como a espuma de uma onda, prestes a quebrar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava paralisado. O silêncio pesava como chumbo. Um vazio que parecia engolir tudo ao redor.
A voz pequena de Lara cortou através do silêncio, trazendo-o de volta à realidade. Papai, você vai deixar a Clara ir embora? A dúvida dela ressoava em seu coração, uma pergunta que parecia impregnada de esperança e medo. Nesse instante, a porta se abriu com um rangido agudo, e Clara entrou. Seu sorriso, que sempre iluminava o ambiente, estava ausente. Ela parecia pálida, como se suas cores tivessem desaparecido. Miguel, começou, a voz trêmula, mas firme. Eu preciso te contar a verdade. Mas antes que ela pudesse prosseguir, um som estrondoso cortou o ar. Um vidro se estilhaçou em um dos cômodos da mansão. Miguel e Clara se entreolharam, o coração disparado. Ele se virou rapidamente, apenas para ver Gustavo avançar em direção a eles, com um celular em mãos. O rosto dele estava pálido e a expressão revelava um misto de horror e incredulidade. O que aconteceu? Miguel questionou, o medo crescendo em seu interior. Você precisa ver isso, respondeu Gustavo, sua voz carregada de urgência. Sem esperar por um convite, ele mostrou a tela do celular para Miguel. Era um vídeo, e a imagem fez o mundo parar. Clara, em um lugar sombrio, cercada por sombras, estava envolvida em uma cena que parecia impossível. Ela agredia alguém, um homem, com raiva e fúria. O choque passou como um raio por Miguel. Não pode ser, ele sussurrou, sua mente lutando para processar a imagem. Clara só olhava para o chão, lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Isso não é o que parece, ela tentou explicar, mas a voz dela falhou. Gustavo avançou. Você viu isso, Miguel? Isso é quem ela realmente é. O tom dele era cortante, um veneno que se espalhava pelas palavras. Lara, ainda na sala, virou-se para Clara, agora confusa e assustada. Por que você machucou aquele homem? A pergunta dela parecia um soco no estômago de Miguel. Clara ergueu a cabeça, os olhos brilhando com dor. Não foi assim, eu não queria. Mas Miguel estava atordoado. O que ele pensara ser uma nova chance de felicidade estava se dissolvendo na confusão e na dúvida. Clara, por favor, me explique. A urgência de sua voz ecoou na mansão vazia. Ele. Clara hesitou. Suas palavras pareciam ter dificuldade para emergir. Ele fez algo terrível comigo. Uma noite. Foi um crime. Eu não pude suportar. Eu só pensei que... A voz dela falhou novamente. Miguel ficou em silêncio, sua mente chacoalhando com as revelações inesperadas. Então, antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, a porta da mansão se abriu novamente. Um homem alto entrou, vestido de preto, com um olhar furioso que instantaneamente desestabilizou o ambiente. Clara! Gritou ele. Você não deveria estar aqui. Todos os olhares se voltaram para ele, e o coração de Miguel disparou. Clara começou a tremer, seu rosto agora pálido como um lençol. Eu não estou mais com você. Eu não sou mais sua prisioneira. A voz dela estava cheia de pânico. Quem era aquele homem? Que segredos sombrios estavam prestes a se revelar? O clima estava carregado de tensão, e o futuro parecia estar à beira do abismo. O que Miguel realmente sabia sobre Clara? Todo mundo parecia ter girado de cabeça para baixo. O que aconteceria agora? As perguntas se acumulavam como uma tempestade prestes a desabar. Clara olhou para o homem que acabara de entrar, seu coração disparado. Quem é você? A voz dela estava entrecortada de medo. O homem pôs a mão na cintura, como se quisesse se preparar para uma briga. Eu sou Daniel, o noivo dela. Miguel sentiu o mundo desabar. Ele olhou novamente para Clara, a confusão tomando conta de tudo. Noivo? Sim, Daniel gritou, seu tom feroz cortando o ar com azeda e fria determinação. E eu vim aqui para buscar Clara. Ela não está segura aqui, não com você. Você não sabe nada sobre o passado dela.
As palavras de Daniel ecoaram na mansão. Miguel se virou, seus olhos fixados em Clara, buscando por respostas. Você estava noiva dele? Clara parecia desmoronar, as lágrimas se acumulando mais uma vez. Miguel, eu não queria. Eu não o amava. Era uma prisão. Ele? Oh, prisão? Miguel interrompeu a confusão, transformando-se em um nó de raiva. Você estava presa? E eu sou o quê, então? Um substituto para o amor que você perdeu? Não, não é assim, Clara implorou, mas Miguel já não sabia o que acreditar. A imagem do vídeo, o homem ferido, tudo volvendo em sua mente como um turbilhão. Daniel avançou um passo, os olhos ardendo com uma chama de possessividade. Você não sabe o que ela é capaz. Clara está fugindo dela mesma. Ela acha que pode construir uma nova vida aqui, mas não pode. Você está cego, Miguel. Nesse instante, Lara, que escutava tudo de longe, se aproximou, confusa e assustada. Por que você está brigando? Clara não fez nada de errado. A menininha olhou para Clara com a inocência de uma criança, e o olhar de Clara se suavizou. Lara, Chega! Daniel gritou, sua voz ecoando como um trovão. Você se envolve muito com essa família e não vê as consequências. Ela precisa voltar comigo. Miguel se virou para Daniel, a raiva fervendo. E se eu não deixar? E se Clara quiser ficar aqui? Você não entende. O que você trouxe para sua casa não é só uma babá divertida. Ela é uma bomba relógio prestes a explodir. O rosto de Daniel estava pálido, mas seus olhos estavam firmes e determinados. Clara olhou para Miguel, o desespero claramente estampado no rosto. Miguel, por favor. A história que você ouviu, eu nunca quis ser uma parte disso tudo. O que você está escondendo, Clara? Miguel perguntou, a voz mais baixa, pulsando na tensão. Me diga, por favor, antes que tudo isso exploda. Mas antes que ela pudesse responder, um estalo de vidro sendo quebrado fez todos olharem em direção à janela. Miguel percebeu algo se movendo lá fora, uma sombra que parecia estar se aproximando rapidamente. Daniel se virou abruptamente. Não, eles não deveriam estar aqui. Isso não pode acontecer. A expressão de Daniel mudou, pânico nítido em seu olhar. Miguel percebeu que algo grave estava prestes a acontecer. Ele não entendeu como tudo se conectava, mas a sensação de que estavam sendo observados era palpável. O que estava acontecendo? O passado de Clara era mais sombrio do que ele imaginava, mas os tempos sombrios que agora cercavam a mansão eram ainda mais perturbadores. Ele sentiu que uma tempestade se aproximava. E sabia que precisaria tomar decisões que poderiam mudar tudo em sua vida e na vida de Lara. Neste momento, um grito irrompeu do lado de fora, perfurando a tensão como uma faca. Era uma voz conhecida, e Miguel imediatamente reconheceu. Sofia. Miguel! Acorde, Miguel! Uma onda de choque percorreu seu corpo. O que estava acontecendo? Como isso era possível? A história estava prestes a dar um giro ainda mais sombrio, mas a dúvida fazia tudo parecer um pesadelo. A expectativa da verdade não só envolvia Clara, mas agora sua própria falecida esposa. O que Miguel realmente sabia sobre tudo isso? A resposta estava prestes a mudar todos os seus relacionamentos de uma vez por todas, e ele sabia que não poderia escapar disso. Clara olhou para o homem que acabara de entrar, seu coração disparado. Quem é você? A voz dela estava entrecortada de medo. O homem pôs a mão na cintura, como se quisesse se preparar para uma briga. Eu sou Daniel, o noivo dela. Miguel sentiu o mundo desabar. Ele olhou novamente para Clara, a confusão tomando conta de tudo. Noivo? Sim! Daniel gritou, seu tom feroz cortando o ar com azeda e fria determinação. E eu vim aqui para buscar Clara. Ela não está segura aqui, não com você. Você não sabe nada sobre o passado dela.
As palavras de Daniel ecoaram na mansão. Miguel se virou, seus olhos fixados em Clara, buscando por respostas. Você estava noiva dele? Clara parecia desmoronar, as lágrimas se acumulando mais uma vez. Miguel, eu não queria. Eu não o amava. Era uma prisão. Ele... Prisão? Miguel interrompeu, a confusão transformando-se em um nó de raiva. Você estava presa? E eu sou o quê, então? Um substituto para o amor que você perdeu? Não, não é assim, Clara implorou, mas Miguel já não sabia o que acreditar. A imagem do vídeo, o homem ferido, tudo volvendo em sua mente como um turbilhão. Daniel avançou um passo, os olhos ardendo com uma chama de possessividade. Você não sabe o que ela é capaz. Clara está fugindo dela mesma. Ela acha que pode construir uma nova vida aqui, mas não pode. Você está cego, Miguel. Clara, assustada, se aproximou. Por que você está brigando? Clara não fez nada de errado. Chega! Daniel gritou, a raiva pulsando no ar. Ela precisa voltar comigo. Isso não pode continuar assim. Miguel se virou para Daniel, a raiva fervendo. E se eu não deixar? E se Clara quiser ficar aqui? Você não entende. O que você trouxe para sua casa não é só uma babá divertida. Ela é uma bomba relógio prestes a explodir. O rosto de Daniel estava pálido, mas seus olhos estavam firmes e determinados. Então, um estalo agudo irrompeu da janela. Miguel percebeu algo se movendo lá fora. Uma sombra que parecia estar se aproximando rapidamente. Daniel se virou abruptamente. Não, eles não deveriam estar aqui, e isso não pode acontecer. A expressão de Daniel mudou, pânico nítido em seu olhar. Miguel sentiu que algo grave estava prestes a acontecer. A atmosfera se tornou elétrica. O que estava acontecendo? O passado de Clara era mais sombrio do que ele imaginava, mas o que agora cercava a mansão parecia ainda mais perturbador. Nesse momento, um grito penetrou a tensão. Era uma voz conhecida, e não demorou muito para que Miguel a reconhecesse. Miguel! Acorde! Miguel! Era o som da sua esposa Sofia. Uma onda de choque percorreu seu corpo. Sofia estava morta. Como isso era possível? O ar ficou pesado. Os rostos de Clara e Daniel se tornaram borrados à medida que a realidade se desmanchava diante dele. Miguel, você precisa saber a verdade. A voz de Sofia soava distante, mas clara. O que você pensa que entendeu não é o que realmente aconteceu. Ele olhou para Clara, depois para Daniel, um quebra-cabeça em pedaços diante de seus olhos. O que você está tentando me dizer? Sofia! Miguel gritou, a dor e a confusão se misturando. O que estava prestes a se revelar mudaria tudo. Daniel, agora pálido, piscou e olhou para a porta. Não, eles não! O que você fez, Clara? O pânico em sua voz era palpável. Clara, o que você escondeu de mim? Miguel perguntou, o nó na garganta apertando com cada palavra. Clara parecia se encolher, a luz em seus olhos apagando. E então as portas da mansão se abriram com um estrondo. Uma figura encapuzada entrou, o rosto escondido nas sombras. Miguel congelou. O desconhecido olhou em sua direção, e a tensão era quase insuportável. Clara, é hora de enfrentar o que você fez. O chão sob seus pés parecia desaparecer, e a revelação iminente ficou como uma sombra sobre todos. O que Clara havia feito era algo, na verdade alguém, ligado a ele, a Sofia, a todos. As perguntas se acumulavam, cada vez mais intensas. O que Miguel realmente sabia sobre Clara? A resposta agora podia definir seu destino. O passado voltava com uma força arrasadora, e com isso, segredos que ele nunca imaginou que existissem estavam prestes a vir à tona. A tempestade se aproximava, e nada seria como antes. O que Miguel escolheria fazer diante dessa verdade devastadora? Clara olhou para o homem encapuzado, seu coração quase pulando pela boca. Quem é você? A voz dela tremia, o medo evidente em cada palavra. Miguel sentiu um frio na espinha,
enquanto observava a figura sombria dar um passo à frente. O ambiente ficou tenso, como se o ar tivesse se tornado denso. Clara, é hora de enfrentar o que você fez. A voz era profunda, reverberando nas paredes da mansão. Miguel não conseguia desviar o olhar, apreensivo. Clara parecia encolher-se, um arrepio percorrendo seu corpo. Miguel, por favor, eu não quero mais essa vida. As lágrimas deixavam rastros em seu rosto, e Miguel sentiu seu coração apertar. Ele queria acreditar que tudo daria certo, mas a sensação de que algo muito errado estava prestes a acontecer aumentava. Daniel, ainda agitado, encarava o homem encapuzado. Você não deveria estar aqui, não agora! Eu sempre estive aqui, Daniel. Você só não quis ver. O homem retirou o capuz e Miguel ficou horrorizado. Era alguém que reconhecia, alguém do passado de Sofia. Roger! Miguel sussurrou, seu coração disparando. Roger, o melhor amigo de Sofia, que havia desaparecido sem deixar vestígios anos atrás. Como ele estava ali? Como isso se conectava a todos eles? Sou eu. E você precisa saber a verdade sobre Clara. Roger olhou firme para Miguel e o pânico tomou conta da sala. Se Clara não enfrentar seus demônios, todos nós estaremos em perigo. Eu não fiz nada, Clara gritava, mas a defesa soava vazia. Mas Roger não recuou. Você não sabe quem realmente é, Clara. Você precisa lembrar. Você não fugiu do passado. Você o trouxe com você. A confusão se espalhou pelo rosto de Miguel. Clara levou as mãos à cabeça, como se estivesse prestes a entrar em colapso. Eu não quero lembrar. Eu nunca quis que isso voltasse. Por favor. A voz dela estava repleta de desespero. Lembre-se do que aconteceu naquela noite. Roger continuou, sua voz firme, cortando a tensão como um punhal. A noite em que tudo mudou. Você sabe do que eu estou falando. Miguel sentiu a cabeça girar. O que está acontecendo? Que noite? Clara olhou para Miguel, os olhos cheios de pânico e dor. Miguel, isso não é o que você pensa. Eu não sou quem você acha que eu sou. Mas a interrupção veio à porta. Um grupo de pessoas entrou, com expressões de raiva e determinação. Miguel imediatamente reconheceu alguns deles. Eram conhecidos de Sofia, amigos que ela havia deixado para trás. Clara, parada! Temos contas a acertar! Um deles gritou. O silêncio se desfez em gritos e empurrões. Miguel sentiu como se estivesse no meio de um furacão. O que está acontecendo? Ele gritou, buscando por respostas. Ela precisa pagar pelo que fez, um dos homens bradou. E Miguel não pôde acreditar nas palavras que saíam de sua boca. Ele olhou para Clara, vendo seu rosto pálido, uma mistura de terror e desespero. Clara, o que você escondeu de mim? O que está acontecendo? Eu não posso explicar. Clara soluçava, mas algo dentro dela estava quebrando. O caos se instalou, com gritos ecoando pela mansão. Lara estava assustada, segurando a mão de Miguel, sem saber o que pensar. E então, um estalo ressoou. Uma mão levantada e um golpe certeiro atingiu Roger, derrubando-o ao chão. O alvoroço cresceu. Miguel ficou paralisado. O que estava acontecendo? Ele nunca havia visto Clara assim, tão vulnerável, tão perdida. Calem-se, todos vocês! Miguel gritou, o desespero se transformando em raiva. Mas ninguém lhe dava atenção. As palavras de Roger ecoavam em sua mente, enfrente seus demônios. E naquela noite, tudo parecia ficar ainda mais sombrio. As perguntas multiplicavam-se. O que Clara fez? O que havia acontecido naquela noite fatídica? E mais importante, como isso afetaria Lara? O futuro agora parecia incerto, envolto em mistério. Miguel sentiu a escuridão cercá-lo, e ele percebeu que tudo poderia mudar, e que tudo o que pensara que sabia poderia ser uma mentira, e tudo parecia desmoronar. O homem encapuzado, Roger, havia trazido uma tempestade com suas palavras. Clara estava em frangalhos,
cada lágrima escorrendo como se carregasse um pedaço do seu passado sombrio. Miguel sentia a pressão no peito aumentar, uma confusão de emoções se debatendo dentro dele. Clara, o que você fez? Miguel repetiu, a voz pesada. Ele queria entender, mas a frustração crescia. Por que eles estão aqui? O que você escondeu de mim? Justo quando Clara ia abrir a boca, um grito cortou o ar. Ela virou-se e os olhos se arregalaram em terror. Não, não pode ser. O pânico tomou conta da cena, como uma onda prestes a engolir tudo. Os homens que tinham entrado eram conhecidos da noite fatídica. Miguel reconheceu um deles, um tal de Carlos, o olhar feroz em seu rosto. Você vai pagar, Clara. Isso é só o começo. A raiva em sua voz soava como um eco na mansão. Carlos, pare! Daniel gritou, um tom de desespero em sua voz. Ele estava agitado, tentando controlar a situação. Não há necessidade de fazer isso aqui. Mas a massa de pessoas estava em ebulição. Miguel olhava para tudo, impotente, como se todo mundo estivesse em câmera lenta. O que estava acontecendo? Ele queria proteger Clara, mas as verdades não ditas o deixavam paralisado. Então, a tensão culminou. Clara, com um brilho nos olhos, bradou: Chega! Eu não sou mais essa pessoa. Isso não pode continuar. E ela avançou em direção a Carlos, a determinação tomando conta dela. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma voz profunda se ergueu do fundo da multidão. Você não é apenas uma babá divertida, Clara. Você é uma criminosa. A voz fazia ecoar as dores do passado. E então, como se houvesse uma fenda no ar, Carlos puxou uma caixa de papelão. Aqui está o que você escondeu de todos nós. A caixa se abriu e o que estava dentro fez o coração de Miguel parar. Fotografias. Fotos de Clara em um momento sombrio, mas visíveis. Clara estava em algum lugar sombrio, envolvida em um ato violento. O choque tomou conta do ambiente. Cada respiração se tornou mais pesada. Roger, que até ali parecia o menos inquietante, olhou penetrante para Clara. Você realmente achou que poderia deixar isso tudo para trás? As coisas não simplesmente desaparecem por vontade própria. Seu olhar se intensificou, uma mistura de desapontamento e desespero. Eu não sou essa pessoa mais. Clara gritou, a voz tremendo. E a frustração de Miguel se transformou em raiva. Ele se sentiu traído. Tudo o que acreditara até então estava se desfazendo. Mas você foi, Carlos continuou, o sorriso de satisfação nos lábios. A mulher que você tentou ser nunca existiu. Vocês estão todos sendo enganados. Um silêncio caiu, profundo. Lara, ainda agarrada à mão de Miguel, olhou para o pai, os olhos confusos, sem entender o que estava acontecendo. O caos e a dor daquele momento a atingiram como uma nuvem pesada. Tudo ficou mais intenso. Miguel não devia só lutar por Clara, mas por Lara, por sua família. Mas quem era realmente Clara? Ela estava no meio de um labirinto de mentiras e segredos que a cercavam. E Roger, com seu passado obscuro, poderia trazer um novo fardo? As perguntas martelavam em sua mente, e então o inesperado aconteceu. Um globo de luz, uma explosão de som alterou o ambiente, e lá, do fundo da sala, a porta se abriu novamente. Mas desta vez não era um desconhecido. Era Sofia. Miguel ficou paralisado. Sofia! Ela estava de pé, o olhar fixo em todos, uma aura de determinação ao seu redor. Não, isso termina agora. E aquelas palavras ecoaram, firmes como uma promessa. O que tinha acontecido? Como ela estava ali? Os olhares de todos se voltaram para ela, e a atmosfera mudou. Miguel sentiu uma onda de esperança, mas ao mesmo tempo,
uma inquietação. O que mais estava por trás desse retorno? Era um desfecho ou o início de algo ainda pior? Você precisa saber a verdade, Miguel. Todos vocês precisam saber, disse Sofia, avançando. Os revezamentos da verdade e das mentiras se misturavam como um tornado. Miguel se viu preso em um pesadelo, e a única certeza que tinha era que nada seria como antes. O que Sofia tinha a revelar poderia destruir tudo o que ele conhecia, e pelo jeito estava prestes a começar. Sofia olhou para todos no salão, seu olhar feroz. Não, isso termina agora. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Miguel sentiu uma onda de esperança, mas logo a incerteza tomou conta. A tensão era palpável, e todos observaram o movimento dela com a respiração suspensa. Clara estava em frangalhos, suas lágrimas parecendo mais pesadas à medida que cada segundo passava. Miguel, Sofia começou, seu tom sério. Você precisa entender que o que aconteceu antes não é o que parece. Clara não é a única que carrega segredos. Todos nós temos nossas próprias sombras. A confusão aumentou. Miguel queria acreditar que estava prestes a entender, mas as palavras de Sofia não faziam tudo parecer mais claro. Só pioravam a confusão. Roger, ainda estirado no chão, olhou para Sofia com uma expressão de incredulidade. Você não pode estar falando sério. A multidão ao redor começou a sussurrar. Miguel mal conseguiu ouvir o que diziam. O que está acontecendo? Ele gritou finalmente, a frustração transparecendo na sua voz. Mas Sofia apenas olhou para os homens que cercavam Clara, sua firmeza inabalável. Está na hora de revelar a verdade para todos. Um silêncio pesado se estabeleceu. Logo, um dos homens, Carlos, avançou um passo. Você acha que pode simplesmente interferir? Clara tem que pagar. Pagar? Sofia repetiu, seu olhar intenso. Ela já pagou muito. Mas quem realmente deve pagar somos nós. E com isso, um gesto de raiva explodiu de seu corpo. Não apenas palavras, mas uma energia que varreu a sala. E então, numa fração de segundo, tudo mudou. Uma explosão repentina de luz azul e verde irrompeu pelo ambiente, mergulhando todos em um estado de choque. A luz piscou e depois se apagou, como se tudo estivesse em câmera lenta. Naquele intervalo, um barulho ensurdecedor ecoou, seguido de gritos, e um corpo caiu no chão, derrubando tudo ao seu redor. Miguel olhou para o que acabara de acontecer. Era Daniel, em seus últimos momentos de luta. O sangue se espalhou pelo chão enquanto Daniel balançava, os olhos marejados. Daniel! Clara gritou em desespero, o rosto pálido como uma folha. Miguel ficou paralisado. O caos tomou conta do ambiente. Ele olhou para Sofia, que estava tão chocada quanto ele. Eu não era para ser assim, Roger sussurrou, olhando para o chão ensanguentado como se a realidade tivesse se quebrado. As vozes e gritos fluíam como um rio descontrolado. O que aconteceu? Miguel balbuciou, a mente rodando em meio à refeição do horror. Ele tentou me atacar. Eu só me defendi. Clara chorava, a voz tomada pela dor. A multidão mudou a postura. As ameaças anteriores se transformaram em hesitação. Isso não pode estar acontecendo, um dos homens murmurou. Enquanto o olhar de todos se fixava em Clara, uma vulnerabilidade aguda começou a substituí-la. Miguel sentiu como se tudo estivesse saindo do seu controle. Você estava sendo sincera quando disse que não queria mais essa vida? O que você realmente fez? Sua voz tremia, a raiva e a confusão lutando por espaço. Uma nova onda de murmúrios percorreu o ambiente e a verdade mais obscura ameaçou emergir. É isso que você queria esconder? Você matou alguém? A pergunta veio como um golpe. Sofia deu um passo à frente, o olhar duro. Ninguém aqui é inocente. O que aconteceu com Daniel é apenas o começo. Seu olhar se voltou para a caixa que Carlos havia trazido, cheia de segredos e mentiras.
Você tem que entender que há mais a essa história, ela disse, com o peso do mundo nas palmas das mãos. Todos nós estamos interligados de maneiras que você nunca imaginou. O que você realmente sabe sobre Clara? O que as fotografias mostram é meramente um vislumbre. Essas fotos, Miguel começou, sua mente disparando. Elas são só parte do que Clara viveu. E então, a realidade começou a se desmoronar. Os sussurros tornaram-se gritos, e ninguém sabia em quem confiar mais. A cena parecia um pesadelo do qual não se podia acordar. Está tudo prestes a desmoronar. A voz de Sofia teve um tom de desamparo ao reconhecer que o passado havia voltado. E eu estou aqui para garantir que desta vez a verdade prevaleça, ou todos pagaremos o preço. A atmosfera estava carregada, e os olhares se cruzavam. A incerteza manchando cada expressão. Tudo girava ao redor de Clara, Miguel sem conseguir respirar. Um fio invisível o arrastando ao caos, com promessas de revelações ainda mais profundas. E assim, em meio ao tumulto, uma sombra descia sobre a mansão. A pergunta pairou no ar. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas que tipo de verdade? O que realmente ligava Sofia a Clara e como isso afetaria todos ali? Sofia respirou fundo, seus olhos fixos no tumulto ao redor. Isso termina agora. A tensão no ar era palpável, cada pessoa na sala. Miguel estava em choque, as peças do quebra-cabeça batendo em sua mente sem conseguir se juntar. Clara, Daniel, Roger, o que havia acontecido? Precisamos acabar com isso. Não adianta esconder a verdade. As palavras de Sofia correram como um sussurro, mas carregavam uma força que ninguém nesse quarto conseguia ignorar. Clara olhou para ela com desespero, as lágrimas rolando pelo rosto pálido. Sofia, por favor, não me deixe. Mas a resposta nunca chegou. Assim que a porta se fechou, um barulho distante, como um trovão, fez todos se virarem. No instante em que olhares se encontraram, outra explosão, desta vez muito mais perto, ecoou pela mansão. O chão tremeu sob seus pés, e o barulho de vidro se quebrando ressoou por toda parte. Os rostos de todos mudaram. O pânico se espalhou como fumaça. O que foi isso? Miguel olhou para a porta, seu coração batendo descompassado. Tenha calma, ele gritou, mas suas palavras pareciam ser tragadas pela confusão crescente. Outras explosões, mais próximas, ecoaram, e o chão parecia se abrir sob eles. E então, como uma aparição mágica, uma figura surgiu nos escombros. Era uma mulher, cabelos longos e desgrenhados, vestida de maneira desleixada. Mas o que mais chocou Miguel foram os olhos. Eram incrivelmente familiares. Sofia, ele gaguejou. A mulher olhou diretamente para ele, seu olhar ardente. Miguel, você deve conhecer a verdade antes que seja tarde demais. O tempo parecia parar. As luzes piscavam, criando uma atmosfera quase surreal. Roger, agora de pé, parecia confuso. Você, como? O reconhecimento estampado em seu rosto. 3 anos, Miguel. 3 anos! A voz da mulher era rouca, mas cheia de emoção. Eu vi tudo. Ouvi tudo. Sofia não morreu. Ela foi sequestrada. O murmúrio que se seguiu na sala deixou Miguel atordoado. O que estava acontecendo? O peso das revelações batia forte em seu peito. Clara foi a primeira a reagir. Sua voz frágil rompeu o caos. O que você está dizendo? Sofia, é você? Sim, e não estou aqui sozinha. O sorriso dela foi breve, uma fração de esperança em meio ao desespero. Mas logo, seus olhos se tornaram sombrios. Os amigos de Clara, eles não a deixaram ir. Eles têm algo muito mais sombrio a esconder. Ainda estava no meio da confusão, quando a figura encapuzada,
que havia se identificado como Roger, avançou. Ela não está apenas falando de Clara, mas de todos nós. Eu fui enganado também. O medo e a culpa transpareciam em seu rosto. Você precisa ouvir o que eles estão dizendo. A mulher se virou para o grupo, desesperada. Clarice, a verdadeira responsável por tudo isso, está aqui. Ela fez coisas horríveis para manter a verdade oculta. Clarice? Daniel finalmente encontrou a voz. Você não pode estar falando sério. Ela está presa. Não pode estar aqui. No fundo, Miguel começou a entender o padrão que se formava. O crime, os segredos, tudo isso estava interligado. Eles eram peças de um quebra-cabeça macabro. E Sofia estava no centro daquela confusão. E então, em um instante repentino, as luzes piscaram novamente e um novo barulho ecoou na mansão. A porta se abriu abruptamente, revelando um grupo de homens armados. Acha que pode fugir? O tempo acabou! O calor da situação se intensificou. Os rostos de todos tornaram-se pálidos e a adrenalina disparou. Defendam-se! Miguel gritou, empurrando Lara para trás. Mas ele sabia que a batalha estava além de sua capacidade. A verdade estava prestes a ser desenterrada e a sombra do passado se aproximava. O que estava prestes a acontecer não poderia apenas mudar o destino deles, mas também revelar segredos que poderiam custar suas vidas. Rápido, todos para perto de mim! A voz de Sofia era urgente. A única maneira de sairmos disso é juntos. A verdade deve vir à tona. Enquanto os homens armados avançavam, a sala começou a se transformar em um campo de batalha. Os sentimentos se misturavam. Medo, dor, raiva e, acima de tudo, uma pressentida grande reviravolta. O que mais Sofia estava escondendo? Miguel olhou para Clara, seus olhos buscando respostas, enquanto o caos se desenrolava. O que mais seria revelado naquela noite? As apostas agora eram mais altas do que nunca, e o destino de todos dependia das escolhas que fariam em questão de segundos. O medo estava no ar, e a verdade poderia ser a única saída, ou a sentença de morte para todos ali. Sofia respirou fundo, seus olhos fixos no tumulto ao redor. Isso termina agora. A tensão no ar era palpável, e cada pessoa segurava a respiração, como se esperassem que algo horrível acontecesse. Miguel estava em choque, as peças do quebra-cabeça batendo em sua mente sem conseguir se juntar. Clara, Daniel, Roger, o que havia acontecido? Precisamos acabar com isso. Não adianta esconder a verdade. As palavras de Sofia correram como um sussurro, mas carregavam uma força que ninguém naquele espaço conseguia ignorar. Clara olhou para ela com desespero, as lágrimas rolando pelo rosto pálido. Sofia, por favor, não me deixe! Mas a resposta nunca chegou. Assim que a porta se fechou, um barulho distante, como um trovão, fez todos se virarem. No instante em que olhares se encontraram, outra explosão, desta vez muito mais perto, ecoou pela mansão. O chão tremeu sob seus pés, e o barulho de vidro se quebrando ressoou por toda parte. Os rostos de todos mudaram. O pânico se espalhou como fumaça. O que foi isso? Miguel olhou para a porta, seu coração batendo descompassado. Tenham calma! Ele gritou, mas suas palavras pareciam ser tragadas pela confusão crescente. Outras explosões mais próximas ecoaram, e o chão parecia se abrir sob eles. E então, como uma aparição mágica, uma figura surgiu nos escombros. Era uma mulher, cabelos longos e desgrenhados, vestida de maneira desleixada. O que mais chocou Miguel foram os olhos. Eram incrivelmente familiares. Sofia, ele gaguejou. A mulher olhou diretamente para ele, seu olhar ardente. Miguel, você deve conhecer a verdade antes que seja tarde demais. O tempo parecia parar.
As luzes piscavam, criando uma atmosfera quase surreal. Roger, agora de pé, parecia confuso. Você é como? O reconhecimento estampado em seu rosto. 3 anos, Miguel. 3 anos. A voz da mulher era rouca, mas cheia de emoção. Eu vi tudo, ouvi tudo. Sofia não morreu. Ela foi sequestrada. O murmúrio que se seguiu na sala deixou Miguel atordoado. O que estava acontecendo? O peso das revelações batia forte em seu peito. Clara foi a primeira a reagir, sua voz frágil rompendo o caos. O que você está dizendo? Sofia, é você? Olha. Sim, e não estou aqui sozinha. O sorriso dela foi breve, uma fração de esperança em meio ao desespero. Mas logo, seus olhos se tornaram sombrios. Os amigos de Clara, eles não a deixaram ir. Eles têm algo muito mais sombrio a esconder. Ainda estava no meio da confusão quando a figura encapuzada, que havia se identificado como Roger, avançou. Ela não está apenas falando de Clara, mas de todos nós. Eu fui enganado também. O medo e a culpa transpareciam em seu rosto. Você precisa ouvir o que eles estão dizendo. A mulher se virou para o grupo, desesperada. Clarice, a verdadeira responsável por tudo isso, está aqui. Ela fez coisas horríveis para manter a verdade oculta. Clarice? Daniel finalmente encontrou a voz. Você não pode estar falando sério. Ela está presa, não pode estar aqui. No fundo, Miguel começou a entender o padrão que se formava. O crime, os segredos, tudo isso estava interligado. E então, em um instante repentino, as luzes piscaram novamente, e um novo barulho ecoou na mansão. A porta se abriu abruptamente, revelando um grupo de homens armados. Mas o que realmente paralisou Miguel foi a chegada de uma terceira figura, uma mulher que parecia um fantasma. Ela entrou com um olhar furioso e conhecido. Chega de mentiras, Miguel. É hora de os segredos serem revelados. A verdade não pode mais ser escondida. Ela tinha o mesmo sorriso que Sofia, um sorriso que ele nunca esqueceria. Laura? Miguel murmurou. Laura, a irmã de Sofia, aquela que todos pensavam ter morrido em um acidente anos atrás. Ela estava ali, viva, e segurava um antigo diário. Eu guardei isso por tempo demais. Agora todos verão o que realmente aconteceu. O choque percorreu a sala. Você era a chave do que aconteceu, não era? Roger gritou, e o ambiente ficou denso. Sim, e vocês precisam saber que o passado é muito mais aterrorizante do que imaginam. Laura olhou diretamente para Clara. Você não é uma vítima, Clara. Você está no centro de tudo isso. A única razão pela qual ainda está viva é porque eu decidi que você merecia uma segunda chance. As palavras dela caíram como uma bomba. Os murmúrios aumentaram, cada pessoa processando a reviravolta. Miguel olhou para Clara, uma onda de confusão e raiva se misturando. O quê? O que você fez? Eu não posso falar, eu não posso. Clara gaguejou, o terror claro nas feições. Laura se aproximou, seus olhos ardendo com determinação. Porque você foi cúmplice de algo muito maior. E agora não temos escolha. Todos terão que enfrentar as consequências. O desespero tomou conta de Miguel. O que ele pensava saber estava se desintegrando. E Lara, assustada, puxou sua mão com força. Papai, o que está acontecendo aqui? Não sei, minha filha, não sei. E nesse momento, tudo parecia desmoronar. A verdade estava bem diante deles, mas fecharia suas portas de uma vez por todas? Com o diário em mãos, Laura se preparou para revelar os segredos que podiam destruir tudo e todos ali. A sala estava repleta de ansiedade, e a pergunta pairava no ar. A verdade seria capaz de libertá-los ou os condenaria para sempre? A sala estava em um caos absoluto. Os homens armados cercavam Clara e Sofia, suas expressões misturando confusão e medo. Miguel, o coração a mil, olhava entre os dois produtos de sua vida, a mulher que amava
e a que havia perdido. O diário nas mãos de Laura tremia, mas a luz que parecia irradiar dela trazia uma esperança inesperada. Todos vocês precisam ouvir. Laura gritou. O que está neste diário mudará tudo. Mas o tempo estava se esgotando. O grupo armado avançava, a tensão fazendo o ar vibrar. O que estava escrito naquelas páginas poderia ser a chave para resolver tudo ou acentuar ainda mais o caos. Clara olhou para Miguel, os olhos cheios de desespero. Miguel, eu não queria que isso acontecesse. Não posso mais viver assim. Você precisa ter coragem, Clara. Miguel respondeu, sentindo o nó na garganta. A verdade pode ser dolorosa, mas a única maneira de escapar desse pesadelo é enfrentá-la. Laura deu um passo à frente. Clara, você não pode continuar fugindo. O passado te persegue porque você não o confronta. E não posso deixar que isso aconteça com você agora. Com um grito de fúria, um dos homens das armas se lançou na direção de Laura. Clara não pensou duas vezes. Não faça isso. Mas com agilidade, Laura se esquivou e surgiu em um canto seguro. A determinação dela catalisou algo dentro de Miguel. Ele não podia mais se permitir ficar paralisado. Todos pela verdade! Miguel gritou e avançou em direção ao grupo, segurando Lara firme em seu peito, enquanto seu olhar determinado se fixava em Clara. Vamos sair dessa juntos. A única maneira é sermos a verdade hoje. E quando as palavras saíram de seus lábios, toda a sala pareceu parar. As armas hesitaram. As pessoas começaram a murmurar, a incerteza infiltrando-se na intriga. Deixem claro o que realmente aconteceu, Clara. Miguel clamou, fazendo o apelo sincero. Todos os olhos estavam agora voltados para ela. Sugando as lágrimas, Clara fechou os olhos. Eu não sou a vítima que todos pensam. Eu estava envolvida em algo muito maior e não tive escolha. Eu não sabia que acabaria tão longe, tão perigosa. E finalmente a verdade começou a fluir. Clara mostrou a todos as páginas do diário, revelando segredos que modificaram suas vidas para sempre. As revelações expuseram a rede de mentiras, a conexão entre os personagens que, de alguma forma, todos foram atraídos para um ciclo vicioso. No final, a força da verdade derrubou as barreiras e o grupo de homens armados hesitou. O clima de ameaça começou a se dissipar. Você estava certa! A voz de Roger ecoou, quebrando o silêncio. Aquilo não é apenas sobre nós, é sobre tudo o que poderia ter sido. Todos temos que nos reconciliar com o nosso passado. Uma onda de familiaridade e tristeza envolveu a sala. Miguel olhou para Lara, que ainda estava presa à sua mão, mas com uma nova esperança. Ele a abraçou mais forte, reassumindo o controle da situação. Eles não estavam sozinhos. E então, quando tudo parecia resolvido, um tremor ecoou através do lugar. A porta explodiu, revelando uma nova figura. Todos se viraram, sem saber o que esperar. E no instante em que Miguel reconheceu o rosto, o choque tomou conta dele. Era Sofia, mas não a Sofia que ele conhecia. Havia uma essência sombria em seus olhos. Essa história ainda não acabou, ela anunciou, seu tom carregado de gravidade. Vocês terão que decidir. Estão prontos para as consequências? O público segurou a respiração. O que mais poderia surgir das sombras do passado? Miguel olhou para Clara, um sentimento de apreensão e determinação irradiando dele. A batalha não acabara. Era apenas o começo. Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, que vão te deixar na ponta da cadeira. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais desse tipo de conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero ver sua opinião. E não espere nem mais um segundo
para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é fundamental para que possamos continuar contando essas histórias incríveis.